Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Estamos gravando aí num formato um pouquinho diferente, né, Douglas? Hoje é um formato mais diferente. Descontraído hoje. Descontraído. Pra fazer um bate-papo aí. É isso aí. A gente está gravando esse vídeo para trocar uma ideia, né, eu e o Juliano, sobre o que o Juliano acha desse novo formato de gestão que está acontecendo nos condomínios, onde o conselho não é só um conselho fiscal ou consultivo, e sim passa a ajudar o síndico de uma forma mais ampla e muitas vezes me parece até que mistura um pouquinho a autonomia, né? Acho que nós vamos falar sobre isso hoje. Acho que todo síndico tem essa questão aí no condomínio para driblar, né? Para gerenciar. Administrar. Eu queria saber do Juliano, qual é a tua opinião, Juliano? Tu que trabalha também com bastante síndico há bastante tempo. Assim, eu sempre digo, né, pessoal, muitas vezes nas assembleias, o pessoal se candidata, a gente precisa eleger um conselho fiscal, às vezes, o pessoal fica ali, perde um certo tempo ali, ninguém se candidata, ninguém está querendo assumir a responsabilidade, né? E aí a gente pensa assim, às vezes eles nos perguntam, né, o que é o Conselho Fiscal, o que o Conselho Fiscal faz? Eu gosto de dizer que o próprio nome, ele já diz o que ele faz. Conselho Fiscal, ele aconselha e fiscaliza ao mesmo tempo, né? Então, ele se divide, né, no meu ponto de vista, ele se divide nesses dois papéis, que é aconselhar o síndico, seja o síndico morador, o síndico profissional, né? O síndico poder compartilhar, fazer uma administração mais descentralizada, né? Perfeito. Não tomar as decisões sozinhas. Uma por não ter que assumir toda a responsabilidade sozinho, e outra porque duas, três, quatro cabeças pensando é melhor do que uma só. Verdade. Então, às vezes, tu pensa que tem uma prioridade, daqui a pouco os conselhos fiscais, até por serem moradores, às vezes trazem uma visão diferente do que o síndico. E principalmente assim, quando a gente fala em síndico profissional, eu acho que é mais importante ainda quando ter um conselho atuante, porque bem ou mal o síndico profissional ele faz lá 1, 2, 3 visitas no condomínio por semana, mas ele não está lá todo dia, ele não está lá à noite, ele não está lá no final de semana, né? E é o conselho que está ali. Então o conselho são os olhos do síndico. Então, por isso que eu trabalho, eu bato sempre nessa tecla com os nossos condomínios, que o condomínio que funciona é onde o síndico e o conselho trabalham de mão dadas. Seja com o síndico profissional ou com o síndico morador, né? Porque acontece muito o síndico e o conselho têm uma rivalidade, às vezes são lados opostos, né? Tipo, duas panelas, como se diz, ou duas chapas, né? Muitas vezes a pessoa que gostaria de ser síndico acaba elegendo um outro e aí, então vou ficar no conselho. E aí vira aquela oposição. Isso não é nem um pouco saudável para o condomínio nem para ninguém, né? Porque trava as coisas, né? Trava as coisas, ou então... Dificulta demora, fica demorado, né? Burocratiza. Totalmente, né? Porque aí não existe uma relação de confiança, né, cara? É uma relação de rivalidade. A mesma coisa a administradora. Se a administradora e o síndico e o conselho, os moradores, tem que estar todo mundo do mesmo lado. Ninguém é inimigo de ninguém, ninguém é rival de ninguém. Tem que estar todo mundo junto, todo mundo pensando igual, todo mundo... É ruim quando tem um grupo se armando para querer pegar falhas do outro, ou seja, o síndico, seja da administradora, e vice-versa. Esse clima é muita energia queimada em prol de nada. Né? Então, pensando coletivamente, isso aí é muito nocivo, né? Sim. Então eu defendo que tem que ter essa união, e quando falo do síndico, o síndico profissional, ele sozinho, claro que ele vai conseguir administrar do jeito dele, mas não vai fazer o melhor. Sim. Ele dá o melhor dele, ele tem que ter um conselho atuante junto. Poderia ir mais longe, né? Fazer mais coisas. Não é qualquer coisa que tu pode estar toda hora fazendo na assembleia. Então, o conselho fiscal, ele já tem ali uma certa autonomia de, junto com o síndico, também decidir algumas coisas. Claro que tem muitas coisas que precisam ser em assembleia, mas se tu não tem um conselho atuante, o síndico fica sozinho. Então, que ele não vai ruim também, né? Não vai tomar as melhores decisões, talvez. E talvez muita coisa ele vai ter que se ele quiser ouvir alguém, ele vai ter que recorrer à assembleia, porque ele não tem o conselho com ele. Às vezes nem existe o conselho. No caso do síndico profissional é complicado, porque aí quem é que assina o contrato, né? Normalmente é o conselho fiscal que assina. Então, mas a gente vê, voltando um pouquinho numa parte do teu comentário do início,
O fato dos conselho fiscal, normalmente não, sempre são moradores, né? E o síndico ser uma pessoa de fora, aquela figura, tu é nosso prestador de serviço. Então a gente que manda e tu obedece, tu cumpre. Isso não existe, porque legalmente o síndico, seja morador, seja profissional, ele é um representante legal que foi eleito, ele tem um mandato a cumprir. Então ele é o responsável legal, ele não é dono da verdade, ele não é dono de todas as leis. A Assembleia sempre vai ser soberana. Mas apesar de hoje o síndico profissional normalmente tem uma empresa, um CNPJ, emite nota fiscal contra o condomínio, ele acaba sendo um prestador de serviço, assim como a administradora, mas ele tem a relação, ele é mandatário, ele foi eleito para isso. Então ele é a autoridade. Sim. Toda a coletividade escolheu ele para ser o representante. Então não foi tem eleito, como, né? É isso. Eleito. Ele é mandatário, né? É um cargo eletivo. Então ele não é, apesar de ele ser um prestador de serviço... Mas aí é que é a confusão, né? Porque aí, uma coisa é ser contratado, né? Uma coisa é ser um prestador de serviço eleito. Ele é contratado, ele é prestador de serviço, mas antes de tudo isso, ele é um síndico que foi eleito pelo voto da maioria. Então, o Conselho Fiscal tem as suas atribuições, mas o síndico não pode ficar à mercê de fazer só aquilo que o Conselho Fiscal aprova, ter que validar 100% das ações dele com o Conselho. Por isso que eu digo, quando existe uma sinergia, isso é meio natural, mas o síndico sempre tem que cuidar para que lado isso vai. Porque muitas vezes ele pode, quando vê, ele está sendo bode expiatório ali de um conselho manipulado, que aquele grupo às vezes não tem coragem de assumir de síndico, eles ficam no conselho e colocam uma pessoa para fazer o que eles querem. Não sei se é a palavra correta, mas como se fosse uma marionete ali, para poder estar fazendo com que aquele representante, aquele prestador de serviço, na visão deles, tenha a obrigação de fazer o que eles querem que faça. Né? Não é bem assim. Claro que o síndico tem que cumprir com as suas obrigações, ele deve compartilhar algumas ações com o conselho, mas nunca ele é um subordinado ao conselho, por exemplo. O síndico na hierarquia do condomínio, ele vem acima. O conselho está ali para aconselhar e para fiscalizar, que é a outra metade do nome que eu digo, né? Conselho, aconselha, fiscal, fiscaliza. Tem a obrigação de fiscalizar, mas aquela fiscalização sadia, né? Não aquela fiscalização só de querer apontar erros e querer ir contra a ação do síndico, a atuação do síndico. Isso a gente vê muito, infelizmente. Inclusive com síndicos moradores, né? Mas é uma situação... Pois é, e como é que a gente pode... Quando acontecer, né, o síndico perceber que está acontecendo, né, que o conselho já está ultrapassando essa linha dessa autonomia, como é que será que a gente poderia ter boas práticas para tentar resgatar a autonomia de cada um, né? Eu acho que sempre no diálogo, né, cara? Sempre buscar o diálogo. Acho que quando o síndico percebe que isso está acontecendo, ele já tem que chamar o conselho e colocar essas questões. Olha, hierarquicamente, eu sou representante legal do condomínio, eleito pela maioria. Antes de eu ser prestador de serviço para o condomínio, para vocês como condôminos, eu sou mandatário, eu tenho mandato, eu fui eleito e eu sou representante legal. Eu não sou subordinado a vocês. Vocês fazem parte de um todo, né? De uma organização, digamos assim, né? Vocês têm o papel de vocês, eu tenho o meu. É importante a gente trabalhar juntos, mas eu não preciso me reportar tudo a vocês. Eu me reporto porque eu quero que tenha uma comunicação fluida, que eu quero que seja uma gestão um pouco mais compartilhada, mas até certo ponto. Tem certas coisas que a última palavra vai ser a minha. É uma questão de posição, acho que o síndico posicionamento, né? Tem um posicionamento forte, buscando sempre evitar o conflito, fazer na conversa, de uma forma amigável, de uma forma cordial, mas ao mesmo tempo firme. Firme, sincera, né? Tem que ser, porque senão vira bagunça, né? É isso aí. Acho que hoje isso é um dos maiores desafios, além de conflito de pessoas, que eu acho que é o que mais pesa na gestão, para o síndico profissional, e a questão do conselho. Isso aí. De lidar com o conselho. A gente vê muito isso, muito mais no síndico, quando é um síndico profissional, por essa questão da relação de prestação de serviço.
tu é nosso prestador de serviço, a gente te paga. Claro que o síndico morador muitas vezes recebe também e às vezes é jogado na cara a gente que paga o teu salário. Não é verdade. Uma coisa, mesmo o síndico morador, ele também não é funcionário do condomínio, ele não é funcionário dos moradores, isso se mistura muito, né? Gera muita confusão, às vezes na Assembleia eu já vi síndicos me comentar que às vezes no grupo escrevem lá, eu que pago o teu salário, tá? Não é assim, né? Ele está ali, aquele prolabore é para compensar o tempo investido, a responsabilidade, principalmente né? civil, criminal. 5 anos depois do que aquela pessoa deixa de ser síndico, seja morador, seja profissional, ela pode ainda responder. Então, esse prolabore é uma compensação. No momento que tu é síndico profissional, além de tudo isso, porque é a mesma responsabilidade, tu aquilo sim ainda acaba sendo o ganha-pão dele, porque ele montou uma empresa, tem 3, 4, 5, 6, 10 condomínios, aquilo virou um negócio, mas continua sendo um pagamento por um serviço prestado e principalmente por toda a responsabilidade que ele assume ali, né? Quando ele decide se candidatar ali para administrar aquele condomínio. E quando a conselheira, então, ela passa a exceder um pouquinho essa autonomia dela e mesmo o síndico conversando com ela, explicando, né, qual que é o papel de cada um, ela insiste em continuar tentando mandar de forma indireta no síndico, mandando e-mails, textões, né, cobrando, às vezes cobrando coisas que uma simples ligação para uma administradora tu já conseguiria resolver, mas aí faz um e-mail meio tendencioso, às vezes, né, que é o dia a dia do síndico, infelizmente. Como é que a gente pode lidar com essa? Porque é praticamente uma guerra disfarçada, assim, sabe? Não declarou a guerra, mas é uma guerra. Como é que a gente pode fazer isso? Porque às vezes eu tenho a impressão que se tiver uma pessoa já fazendo isso no condomínio, que deixe ruim o clima, né, assim, eu acho que praticamente tu já perdeu o condomínio. Acho que é complicado. Primeira coisa que normalmente não, até pode acontecer, mas às vezes é eu costumo dizer que no mínimo 3, né, tem que ser um número ímpar de preferência, mas que não seja 1, né, então tipo 3 ou mais, né, por a questão de critério de desempate. Tem alguma situação, às vezes até uma multa de um condômino que ele recorreu ao conselho e eles vão ter que votar se mantém ou se tira aquela multa, se isso estiver previsto na convenção do condomínio, no regimento. E aí, se tiver 2, um é a favor, outro é contra, continua. Ferrou. Aí o síndico vai decidir. Então é o ideal que seja pelo menos 3. E nesse caso aí, se for apenas um dos conselheiros com essa postura, eu sugiro fazer uma reunião com todo o conselho, com os demais membros e expor a situação. Mas se tu perceber... sem gerar um constrangimento, assim... Cara, dependendo da situação, eu acho que eu colocaria na mesa. O negócio é o seguinte, está acontecendo isso, eu estou vendo uns e-mails teus assim, assado, e tentar junto com os demais do conselho ali. E se isso for uma coisa mais... é difícil, né? Agora, se isso... E pode ser pior, daqui a pouco é os 3. Pode ser os 3 contra. Aí eu, sei lá, eu marcaria uma assembleia e nessa assembleia eu botaria na mesa. Tá assim, essa situação está acontecendo assim. Eu fui eleito, o pessoal aqui do conselho foi eleito também para representar o conselho fiscal. Só que está complicado, está acontecendo situações aqui que eu não estou vendo as pessoas do meu lado, estou vendo como uns rivais, enquanto a gente deveria estar trabalhando abraçado. E daqui a pouco até dependendo da situação, colocar até o cargo à disposição, porque não é saudável trabalhar assim, né? Nessas Mas horas eu acho que... E às vezes, ou tem aquela outra estratégia, né, cara? Tinha um amigo meu que dizia que ele... Como é que é? Ele era professor, né? Ele dava aula. E aí ele dizia que sempre tem o abelhão, né? Que é aquele que fica fazendo tumulto. Daí ele, cara, pegava aquele cara e colava do lado dele, tipo, pegava para assistente. Chegava para perto, dava atividade, fazia ele se ocupar. Porque muitas vezes é falta de ocupação, cara. Ou outras frustrações da vida que acaba querendo descarregar ali. Então, daqui a pouco, a gente, acho que, se não me engano, foi o Fábio Rosa que falou num dos episódios nossos lá, que é aquela história de daqui a pouco aquela pessoa só quer ser ouvida, né? Ela quer ser... Tem muito isso ela hoje em dia.
não digo nem aparecer no sentido, mas ela precisa ser percebida, ser notada, porque talvez nas outras áreas da vida dela ela não é notada. E todo condomínio tem uma pessoa assim. Tem. Não tem. Tem. Se então, não tem, ele vai se mudar em breve. Então, assim, daqui a pouco, uma estratégia também pode ser chamar aquela pessoa, de repente, marcar até uma reunião só com aquela pessoa. Tenta descobrir alguma, de repente, até pela área de atuação, de repente é uma arquiteta, ou é uma contadora, ou é, não sei, tentar ver se dentro daquela, da experiência profissional daquela pessoa, o que ela se encaixaria em alguma demanda do condomínio, e tu chamar ela numa boa, sem tocar nessas questões, e tentar, tô pensando num projeto assim, acho que tu é a pessoa certa para tocar comigo isso aí. E tentar uma aproximação, tentar fazer ela canalizar essa energia para isso. É uma alternativa também, pode funcionar. Pode que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, avaliar, tu tem que ir testando. A única coisa que acho que seria a última opção é ir para o embate. Né? Eu acho que é a pior, né? Daí... A pior alternativa. Eu colocaria, eu pensaria, avaliaria nesse ponto aí, de repente uma conversa. Uma conversa no sentido de tentar aproveitar ela, puxar junto aquele negócio. Nem estamos falando aqui de inimigos, mas acaba se virando um inimigo, né? Então, assim, tipo, melhor que os inimigos estejam perto da gente, a gente olhando, né, acompanhando, do que distante. Então, às vezes, tu puxar para perto de ti pode ser uma solução. Sim. Essa semana ainda eu estive com o Márcio Raschkowski, Raschkowski, né, que se pronuncia, num pré-operacional, não era assembleia, um pré-operacional de uma construtora bem grande aqui no Rio Grande do Sul. E ele explicou exatamente isso no início ali dessa solenidade, esse pré-operacional, de que é um colegiado e se trabalha em conjunto. Na hora que ele falou isso, me veio isso na mente, né? Que deveria ser, mas na prática não é bem assim, não é. Então, é até quando convém. Eu tenho exemplo na nossa carteira lá da empresa de que já estamos há 2 anos no condomínio, indo para o 3º, na gestão, e uma vez por ano, no mínimo, uma vez por ano, o conselheiro, ele tem algum problema pessoal, né? Inclusive ficamos sabendo da informação que esse ano foi problema financeiro, atrasou o DOC de condomínio, e eu não sei se tem, qual é o outro problema e se voltou contra a gestão. Então fica no grupo do WhatsApp cobrando, né? Cobrando todo dia, né? Então aí tu já pode acender um alerta aí, porque tu vai enfrentar um problema maior se tu não parar para resolver. Até a semana que vem nós temos uma reunião, né, com todo o conselho, né, para esclarecer, né, porque começou a aumentar as cobranças no WhatsApp. E essa pessoa é do conselho? É do conselho, E inclusive essa semana colocou um desabafo no grupo do conselho falando da gestão. Do conselho? Não no grupo geral? No grupo do conselho, né? E aí eu li, eu achei bem pesado aquele desabafo, eu achei que é um desabafo que não cabe para um grupo de WhatsApp, não cabe, né? E a primeira coisa que me veio na cabeça é uma pessoa imatura. Não, quem tem maturidade não escreveria aquilo, não faz sentido, né? Mas, de novo, eu ir para a reunião para confrontar, vai só piorar. Vai só piorar. Então eu vou ter que tomar um chá de melissa, né? E ir para essa reunião para ouvir, né? Vamos conversar, vamos ouvir os problemas, pontuar alguns e tentar seguir melhor dali para frente, porque a assembleia de reeleição é daqui a pouco, né? Então, nesse clima, se continuar assim, é melhor nem ficar no condomínio, nem concorrer. E os demais membros do conselho? Estão tudo quieto. Mas como é que é a postura normalmente? Não, são, assim, estavam me parecendo sempre muito coerentes, sabe? Mas diante dessa situação, eles não falam nada, não falam nada. Então é importante chamar essa reunião. Não falam nada. Eu chamaria essa reunião e... Então, assim, quando cobra, né, que nem cobra uma troca de lâmpada, acho que é isso, tem que cobrar.
né? Não vi, condomínio é grande, não moro no condomínio, né? Sim. Não vou só de noite, vou de dia, né? Cobrar, mas mais legal do que cobrar é avisar, né? Às vezes tu avisa e já tá ajudando, né? Agora a cobrança em excessividade, eu acho que daí já... Não, e diariamente também, pô. E é a cobrança com comentário, com eu, opinião, entendeu? É aí que e o estraga a que relação. ele, como conselheiro, tá ajudando, contribuindo? Nada. Pois é. Só cobrando. É. E aí talvez na cabeça dele tá compreendendo que ele tá cobrando e ele tá ajudando o condomínio. Talvez. Isso aí já seria aquele tipo... Mas como ele provocou isso com esse desabafo, provavelmente tu usou isso de gancho para marcar a reunião. Não, eu já tinha... Ou já estava previsto? Não, por quê? Porque esses comentários já estavam acontecendo. Né? Há 2 semanas atrás eu já acendei o alerta. Pela forma que a pessoa se posicionava no grupo. E aí nós marcamos a reunião. E aí ontem foi onde a pessoa fez um desabafo muito ruim. Assim, feio, sabe? Fiquei com vergonha por ela, não por mim. E a reunião já estava marcada? Já estava marcada e eu só reforcei. Fulana, junte suas reclamações para a reunião de tal dia. Obrigado. A pessoa só botou um certinho. É lamentável, né? Porque as pessoas esquecem que todo mundo é ser humano. Né? Ela é um ser humano, todo mundo que está lá é um ser humano, eu sou um ser humano, a equipe, né? Somos um ser humano trabalhando. Espero que termine bem, né? Essa é o que o síndico quer, que termine bem, mas... E aí, você síndico que está nos assistindo, então, coloca aí nos comentários se já passaram por situação semelhante e como agiram. Se conseguiram resolver, se precisarem de ajuda. Ou tem uma dica diferente. Né? Ou tem alguma dica. Tem uma dica diferente. Ou se quiser relatar a situação que está vivendo, quiser uma orientação nossa aí também, a gente vai responder ali nos comentários. Né? Exato. Que com certeza tem mais síndicos passando por isso e coisa pior, né? Porque a gente já ouve várias histórias aí, o noticiário às vezes transmite aí umas questões de condomínio bem cabeludas, né? Assim como eu acho, só pra gente acho que ir fechando o tema, assim como tem esse tipo de postura do síndico que ele começa a atacar e aí não agrega em nada, o outro que não agrega em nada é aquele conselho fiscal que literalmente não aparece, não se manifesta. É ruim também, né? Nem para criticar. É ruim. Né? E aí o síndico continua. Isso a gente vê muito nos condomínios com síndico morador. Que aí fica o conselho fiscal, nunca olha uma pasta. Vocês se confiam muito no vizinho. Mas eu acho que é falta de interesse, mais falta de interesse do que confiança. Né? E aí, às vezes, a gente vê, depois de 1 ano, chega na Assembleia, mas eu não vi as pastas, mas por que tu não viu as pastas? Tu sabia que as pastas estão ali disponíveis, é tua obrigação, foi explicado que o Conselho Esse Fiscal... que é louco, né? Que essa é a obrigação, eles não fazem. prestação de conta, querem são vários levantar que polêmica. Assim. Acontece. Vários. Mas, assim, tem uns que nem nessa hora, né? Tipo, simplesmente só foi o nome na ata e, às vezes, nem vai na Assembleia, nem participa, não dá opinião, não dá... Aí também é ruim, né? O ideal é, cara, tu assumiu o compromisso de ser conselho fiscal, tu tem que estar comprometido com o teu condomínio. E aí tu tem que sentar com o síndico, tem que ter um alinhamento, tem que ter uma conversa e o grupo, o síndico também tem que estar aberto, ele também não pode ter como é que é me fugiu a palavra, a arrogância. Porque eu sou o síndico e eu é que mando. Não querer ouvir também, as pessoas, também né? é um problema. Sim. Então o síndico tem que estar aberto a diálogo e o conselho tem que estar interessado em procurar esse diálogo com o síndico e juntos montarem essa estratégia. Muito importante. Sei que os conselheiros não estão vendo esse vídeo, acredito que nem vão ver, mas fica aqui um pedido talvez, né? Ou só um ponto de reflexão. Cada um faz o que quer da vida, né? Mas o principal, cuidar mais a opinião que dá. Cuidar mais. A boca fala é uma coisa que pode destruir. E o canal que utiliza, né? Exato. Por que falar num grupo? Né? Por que falar num grupo geral do condomínio se aquele assunto, ele como conselho, fica até feio. Ele tá expondo no grande grupo. Tá, mas escuta, tudo isso que tu tá falando, tu já falou pro síndico? Vocês não se conversam? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, nessa linha da opinião. Tu acha que o correto não seria o condômino ou o conselheiro te perguntar pro síndico se quer ouvir a opinião?
por uma questão de educação. É. Eu acho que seria, entendeu? Tipo, Juliano, olha só, eu tenho uma opinião formada sobre o que está acontecendo, tá? Sobre esses erros de boleto. Quer ouvir minha opinião? Tu entendeu? Uhum. Cara, eu acho que isso é educação. É a educação, eu acho que, isso aí a humanidade ia ser muito melhor. Infelizmente. Porque a forma hoje como é exposta a opinião, não sei se é uma opinião ou é quase uma ofensa. E no meio a gente não tem que se ofender, mas... No meio condominial, isso parece que se potencializa, né? Porque acaba virando uma grande família, né? E em família, às vezes, a gente lava roupa suja, só que aí... Não é que não tem que lavar roupa suja, acho que se tem problema tem que ser discutido, mas sempre com educação e sempre com empatia, né? E tu sabe o que é louco? Falando em opinião, que o síndico não dá opinião. Não sei se tu já reparou no teu trabalho também. Tu não dá opinião. Tu não pode dar opinião. A não ser que peça. Eu não posso dar opinião. Tipo, quando é pra elogiar, eu elogio, mas quando é pra reclamar, eu vou reclamar. Agora, a grama que cortaram ficou mal cortada. Ok. E se o síndico, já pensou se o síndico vai no grupo, aí vira um caos, né? Se o síndico vai no grupo e fala, olha, desculpa, mas vou dar minha opinião aqui como síndico do condomínio, tô achando que vocês estão pegando muito pesado aí com o jeito que vocês estão cobrando as regras como conselheiro. Vai vir um retorno de resposta deles, né? Então, cara, isso é muito louco, porque como é que as pessoas não pensam nisso, que só elas estão dando opinião? Por isso que a gente já falou outras vezes também, né, nos podcasts, que, cara, esse negócio de grupo aberto, infelizmente, é uma excelente ferramenta, né, o WhatsApp, mas é muito mal usada, né, usada de forma incorreta, de forma errada, porque muitas pessoas que estão ali criticando e falando e cobrando, sequer aparecem numa assembleia. Muitos nem indicam boleto. Claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem a ver, porque se tu não está fazendo a tua parte principal, que é honrar o teu compromisso, de pagar o boleto mensalmente, que todos os teus vizinhos também pagam, para o condomínio ter dinheiro para suprir com as suas despesas, e aí tu reclamar que tem coisa estragada, sendo que tu não faz a tua parte, que é contribuir, isso acontece muito, né? Muitas vezes essa pessoa, eu gosto de dizer que quando uma pessoa ela é problema numa área, no condomínio, ela é problema em tudo. Ela é a que desrespeita os horários, é a que é mal educada com as pessoas, é a mesma que é inadimplente e não tem jeito de se alinhar. Muitas vezes o problema não vem sozinho, né? Muitas vezes o que mais reclama é o que mais também tem problema no sentido de não cumprir uma regra ou não pagar. Normalmente é assim, né? É isso aí. E também não aparece nas assembleias. Não sabe nem o que é. Daí dá umas opiniões furadas, daí tem meia dúzia de Maria vai com as outras, que se diz, que vai atrás, que também não está sabendo. Eles analisam só aquele fato, o cara escreveu outra coisa, tá, mas ninguém pensa. Aí, às vezes, tem um abençoado lá que é focado no condomínio, que vai nas assembleias, que está participando, que vai lá e dá uma nivelada. Sim. Mas por isso que eu defendo que o síndico tem que ter um grupo fechado, grupo oficial, comunicação oficial, e esses grupos paralelos tem que se deixar claro que não é oficial e que as demandas que são colocadas ali não vão ser tratadas. A não ser que seja, até porque eu aconselho que o síndico nem participe desse tipo de grupo que dá muita folia. E como é que faz quando o conselheiro botar uma opinião no grupo? Como é que tu acha que dá pra se sair dessa? Meter um textão ali. Eu acho que é pior tu responder a opinião, né? Porque se tu botar ali, olha... Tu diz numa situação num grupo onde tu participa também. Isso, tu tá dentro do grupo do conselho, tá? Aí a conselheira... no grupo do conselho. O conselho foi lá e colocou uma opinião, colocou um texto com a opinião dele sobre a gestão. Uma coisa ruim, assim, sabe? Eu acho que não tem como rebater ali, né? Infelizmente não tem, porque se tu falar e vai rebater, vai virar uma briga. Eu faria o que tu fez. Né? Traz pra próxima reunião, a gente discute, porque aqui não é lugar para isso. E deixar claro que ali não é lugar para isso. Tu tem reunião regular com eles? Mais ou menos. Mais ou menos. Embora a gente brigue, né, com o síndico do condomínio que seja de 30 em 30 dias, andou dando umas falhadas aí. Mas a
Essa é até uma dica, né? A reunião de 30 em 30, ela não deixa a relação esfriar, né? Isso é bom. E aí tu pode usar disso, ele evita de um bate-boca no grupo. Porque, ó, tu sabe Segura que a cada 30 dias, ó, traz isso pra reunião, que aqui não é lugar pra gente discutir isso. Pronto. E aí, só que aí tem que ter essa regularidade da reunião. Né? Sim. É cansativo, imagina, um cara, um síndico profissional, tem 10, 15, 20, 30 condomínios. Claro que vai ter equipe, vai ter mais pessoas trabalhando, mas já tem a demanda de assembleias, né? Sim. E aí tu tem que encaixar essas reuniões também, mas é importante esse alinhamento. Falando Daqui a pouco reunião mais curtas, tentar fazer uma reunião curta, com pauta bem específica, bem focada, para não desgastar, porque quando é assembleia é 2 horinhas no mínimo, né? Aí tu mais reunião longa de conselho, daí a pessoa acaba não tendo vida, né? Eu tento priorizar, né? Priorizar não, é limitar o horário das reuniões de conselho. Mas ultimamente nós estamos com os conselhos tão gente boa que a gente não se importa de passar o horário e muitas vezes a gente vai, tem um conselho em Canoas, na cidade, para quem não conhece, no Rio Grande do Sul, que a gente até já foi duas vezes com eles comer um churrasquinho perto do condomínio depois. Né? E uma vez convidaram nós para comer churrasquinho no salão do condomínio. Né? Nós fomos, acho que eu te contei, né? E nós fomos, Então, porque realmente fechou um time. Isso aí então, isso aí que é bacana. E as coisas assim no condomínio estão a todo vapor, né? Eles olham, ajudam, agilizam. Porque acho assim, que ideal, né? Aquela energia que tu queima tentando se defender, tentando justificar isso aí, várias vezes tu falou que isso aí é o que faz a vontade de largar a área condominial, né? Que é uma perda de tempo, né? Isso aí é muita energia gasta. Então, assim, hoje a gente escolhe um pouco, assim, graças a Deus está podendo selecionar, porque nem todo cliente é pra gente e a gente não é para todo cliente, né? Então, assim, tu tem que achar o teu nicho. Você vai dar um corte. O teu nicho, tu tem que achar o teu mercado e trabalhar em cima dele. Ou seja, tem que ser um público que enxergue valor naquilo que tu entrega, na tua. Porque assim, cada um tem a sua metodologia de trabalho e aquela metodologia não vai ser bom para 100%. Não, exato. Tem síndico que é mais operacional, tá lá toda hora em cima do telhado. Tipo um zelador. É quase um zelador. Né? E tem condomínio que vai gostar dele, né? E tem gente que vai gostar, beleza. Tá tudo certo, não estamos criticando. Tem gente aquele síndico tem uma postura mais de gestão, de ter uma equipe. Liderança. De liderança e tal, atuar com mais forte, analítico, assim, né? Isso, com planejamento, não ficar apagando só incêndio. E realmente vai ter condomínio que não vai gostar dele, né? Não vai gostar. Então, assim, tu tem que... Qual é que é a tua linha? Eu sou aquele mais operacional ou sou aquele mais estratégico? Sou mais estratégico. Que perfil de condomínio que valoriza isso, que enxerga valor nisso? A gente fala aqui, inclusive, de renda, né? Tipo, é um condomínio padrão mais alto, condomínio mais baixo? Como é que fica? Eu vou entrar numa assembleia para disputar com outros síndicos por valor, por preço ou por valor, né? Então isso é muito relativo. Tu falou agora, nós estávamos falando agora há pouco sobre o WhatsApp. Entrando nesse tema do WhatsApp, eu vejo muitos síndicos, e eu já fui, né, um desses lá no início da carreira, que quase ficamos doentes, né, por causa do WhatsApp, por causa do excesso de mensagens no WhatsApp. Porque o WhatsApp hoje, né, você síndico vai saber o que eu estou falando, tu não consegue zerar ele, né, porque tu está conversando ali e quando tu termina ali, tu já arquiva, vai respondendo o próximo, responder uns 5, 10 assim, aquela pessoa quando abrir e responder vai voltar e tu te perde. Parece que é uma bola de neve. Tu não elimina, né? Então nós lá no início da carreira a gente passou por isso e foi um período bem difícil, né? Porque a gente teve que aprender a lidar com isso. E não percebeu, quando viu, estava quase ficando doente, assim, né? Com essa questão. E fora que atendíamos fora do horário também, né? Lá no início, porque tu não quer perder cliente, né? Então tu acha que ser um síndico bom tem que responder toda hora. Como é que tu acha que nós poderíamos dar uma dica para quem está passando por isso e daqui a um pouco tem uma crença ou tem uma dificuldade de botar um horário de atendimento, né? Será que o síndico pode ter um horário de atendimento de WhatsApp, igual uma empresa? Como é que tu daria uma dica aí para o pessoal que está passando trabalho? Eu já passei por isso também, claro que nas devidas proporções, porque administrador é muito mais horário comercial do que fora do horário, né? Mas é o síndico que é aquela história do 24/7 que tem que ser, né? Tem que ser. Dá uma emergência. Sim. Mas a gente também, às vezes, passava, quando via era 10 horas da noite, estava
falando com o síndico, coisa que não era o assunto de urgência. Se é urgência, ok. Agora, tipo assim, eu acho assim, tu vai da tua postura na comunicação, né? Se tu responde alguma coisa às 10, 11, a pessoa te manda às 11 horas da noite, uma coisa que não é uma emergência, até porque eu sempre aconselho, a gente já falou no podcast também, depois do horário comercial, se é emergência, ligação telefônica, do modo antigo, não é nem chamada no WhatsApp, é discar e ligar, porque aí é uma urgência, tu precisa que a pessoa atenda, o síndico precisa ser acionado para ele atender e, de fato, ouvir aquela emergência e avaliar se precisa fazer alguma coisa e o que deve fazer. Agora, se tu começar a responder mensagem de WhatsApp depois do horário, 10, 11 horas da noite, para perguntar onde é que pega a chave, não sei da onde, da casinha, do depósito, não sei do que, como é que pega a segunda via do boleto, tu vai dizer pro morador, pro cliente, né, que, cara, pode me chamar a qualquer hora que eu vou te atender. E então tu não consegue, eu acho que tu tem que delimitar Tudo certo. Tem que delimitar. Boa, hein? Ter ou não ter redes sociais, o que vocês acham? Isso aí. Isso aí. Vamos começar por aí. Então, acho que tem que definir me fugiu até mesmo. Um horário? Tu tem que definir. Mas eles têm medo. Políticas isso que eu quis dizer, as políticas de comunicação, né? Deixar muito claro essa parte e, enfim, né? Mas aqui acontece é que eles têm um receio, um medo de perder o cliente porque por não estar 100% disponível. não está 100% disponível. Cara, mas eu acho que, será que o síndico que está 100% disponível é bom mais também? eficiente É mais do que eficiente, aquele que se organiza, que valoriza o tempo dele? Cara, eu acho que assuntos administrativos é horário comercial, né? Agora, urgência, ok, 24 horas, mas ligação. Nós, no início, até foi tu que nos apresentou aquela ferramenta, né, o Zintec. E para nós foi um divisor de águas, né? Porque possibilitou a gente organizar todas as nossas mensagens, passaram a virar atendimentos. E a diferença é que quando tu faz um atendimento... Muda a ótica, né? Tu muda a ótica. Um atendimento ele tem início... um chamado, seja... Ele dá tem o nome início que e fim. quiser, né? Se é atendimento, se é chamado, se é ticket, mas... E aí as pessoas te aprendem a chamar o síndico, que tem um início e tem um fim a conversa. Né? Então ela te chama com um objetivo e tu vai atender e tu vai poder finalizar. E isso para nós foi um alívio, né? Porque nos trouxe uma paz, nos trouxe uma organização. Tivemos muito medo no início de perder cliente por causa disso. Teve algumas reclamações, Teve óbvio, reclamações, até a pessoa se adaptar. Tiveram ajustes, adaptações também na nossa metodologia. Mas isso nos permitiu construir uma metodologia de atendimento e nos possibilitou crescer, né? Então, até a gente tem o nosso curso, né, que é um método que a gente disponibiliza na QIFI, né? Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar. Boa. É onde a gente passa exatamente isso. Tenta ensinar isso que a gente Exatamente aprendeu isso. na dor, né? Exatamente isso. E né? hoje a gente pode estar aí, ó, tomando vinho. O problema, né, a gente mostra ali o problema, como que definiu os limites, como que organizou os grupos, que é o que a gente comentou aqui, e como que a gente fez também com o sistema Zintec, né, que é o sistema ferramenta. Isso tudo virou um método que acaba nos dando mais tranquilidade. Então, me lembrei de compartilhar aqui com eles. Isso aí, bem só clicar no link ali. O tema não era esse, mas acabou caindo. Acabou caindo. Mas é isso. O conselho, eu não sei se... Acho que está em transformação, né, isso, né? Porque antigamente, realmente, acho que o conselho era diferente, né? Aquela coisa de sentar na assembleia, olhar as pastas. Um ritual, tu né? pegou essa fase, né? Eu já entrei na pasta digital, já. Não. Apesar de a gente já estar a gente sempre teve muito à frente nas questões de tecnologia. Teve a pandemia, depois da pandemia tudo virou digital, mas nós era 2017, já tinha pasta digital, tudo já estava migrando para isso. Porque além de ser trabalhoso, custo, impressão, não ser nada ecologicamente correto, né? É muito papel.
Mas a questão da velocidade no retorno, a gente precisa do retorno do síndico. Olhou, tá tudo ok, cadê as ressalvas? Precisa responder as ressalvas que tu me deu. E a pasta ela ia, já teve gente que extraviou, teve carro roubado com 3, 4 meses de pasta no porta-mala, foi junto. Tem várias histórias, né? Que loucura. Então a pasta digital é mais segura nesse ponto. É, verdade. Claro que tem pessoal mais da antiga que gosta de folhear ali e ver, mas cara, é só uma questão de adaptação. E hoje em dia tá tudo no digital, né? Sim. E tua conta do banco é digital, é tudo digital. Tudo, documentos, documentação é tem que tudo ser digital, né? É seguro, tem que ser seguro também, né? Isso aí. Empresa de confiança. Mas eu acho que essa transformação que tu diz é por conta do crescimento da sindicância profissional, cara. Aí o pessoal começa a enxergar isso de forma distorcida como síndico profissional sendo apenas um prestador de serviço. Ele é um prestador de serviço, mas não é só isso. Tem uma coisa muito mais importante antes disso. Antes de ser um prestador de serviço, ele é um eleito. Eletivo. Ele é um mandatário. É eleito. Isso aí. Então, isso que não pode ter essa mistura. E deixar claro, né, para o cliente, para o morador. Então tá, acho que foi um bate-papo bem interessante, né? Porque às vezes a gente juntando o meu ponto de vista, eu cheguei aqui com o meu ponto de vista e ele chegou com o ponto de vista dele. Estou saindo com 2 pontos de vista e ele também está saindo com 2 pontos de vista. Né? Então acho que isso é importante. E você que está aí também assistindo, tá? Não esquece de comentar aí, bota a sua dúvida, pode botar aí a dor, compartilha a tua história, compartilha a solução que você utilizou aí para resolver esse tipo de problema, que daqui a pouco é uma terceira opinião, hein? Uma terceira opinião. Ou quarta opinião. E também acho importante nos dar um feedback se gostou desse formato, assim, mais descontraído. Fora do estúdio, né? Mais descontraído. Até passou o rapaz Nós estamos aqui. num hotel aqui, daí passou o rapaz ali. Então, fala aí também se gostou desse formato aí. É isso. Isso aí. Nos vemos aí num próximo vídeo aí. Tá Até bom? mais. Valeu, obrigado.